Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre um debate que eu tive com o professor Marcos no canal Reflexões Contemporâneas. Bem, eu me interessei por esse canal, por esse debate, diante da refutação que eles fizeram, o professor Marcos e o professor Sabino, sobre o react do vídeo do pastor é, do pastor Iago Martins sobre a inerrância bíblica. Então eu fiz um react do react deles e mostrei que o que eles falaram não tinha base, né? E demonstrou que eles não conheciam algumas coisas essenciais sobre a crítica textual do Novo Testamento. Então, diante disso, é, eu entrei em poucas vezes em um debate. Teve um debate, então, sobre a existência de Deus, que eu entrei, certo? E logo quando eu falei, esse professor Marcos, pediu a palavra e colocou o texto de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele colocou o texto em hebraico e perguntou para mim se aquilo era absoluto ou não. Eu disse que era absoluto, porque a tradução diz no princípio. Então ele disse que não, porque a tradução estava errada. O certo é em princípio. E aí então eu disse para ele que não, porque a preposição fica subentendido o artigo, no princípio, por isso as traduções. E aí então ele disse que provava, né? Provava para mim que não era. A prova dele era trazer o texto que ele escreveu e o comentário de outras pessoas, de outros eruditos rabinos, de dois rabinos que ele falou. E aqui, gente, eu quero esclarecer uma coisa àqueles que o ouvem, porque eles se consideram exegetas, se consideram, claro, eles são professores, tanto o professor Marcos como o professor Sabino, e eles se consideram exegetas. Só que eu quero falar àqueles que o ouvem o que é exegese. Exegese não é alguém colocar um texto escrito e ficar lendo comentários de outros. Exegese é você mostrar no próprio texto, é você mostrar dentro da própria sintaxe, da palavra, do texto, se caso é hebraico ou grego. Eles acham que exegese é colocar o texto que eles escreveram com comentário de outras pessoas. É claro, se você vai fazer uma tese que não está no debate ou não está dando aula, se eu estou dando aula para alguém sobre a exegese de um texto, claro que eu tenho que mostrar no próprio texto, eu tenho que abrir o texto e mostrar por que aquela interpretação. Eles não, eles abrem o texto, leem comentários de outras pessoas, colocam a referência e dizem, ó, isso é exegese. E como tem incautos, ateus, incautos nessa área, e eles começam a dizer que aula maravilhosa, que exegese maravilhosa, mas exegese não é isso. Então eu vou mostrar para o professor Marcos e para o professor Sabino o que é exegese, como é que se faz uma exegese, certo? No caso, o que ele falou, né? No princípio, Bereshit. Ele diz que Bereshit não pode ser traduzido no princípio, que a tradução estava errada. Então eu vou mostrar no próprio texto que o certo é no princípio, é no princípio. E aí, meu amigo, pode vir um anjo, pode vir qualquer pessoa. O certo é se basear no texto, na exegese do texto, e não no quem falou. Porque quem está estudando também é um erudito.
Então vejam bem, há uma regra linguística que quando há uma preposição em um adjunto adverbial, não se precisa colocar o artigo, porque o artigo fica subtendido. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No princípio, como ele mesmo falou, né? Aqui, ó, Bereshit, Bereshit, que é no princípio, Bereshit Bará. Vejam bem, Bereshit é uma preposição com Reshit, no início, no princípio. Então forma um adjunto adverbial. Bereshit. Então não precisa o artigo para traduzir no princípio. Não precisa. Vejam bem, a expressão Bereshit só tem 5 vezes no Velho Testamento. Olha, preste atenção, isso que é exegese. Bereshit só tem 5 vezes no Novo Testamento. E todas as quatro, Bereshit, tem o artigo e uma situação absoluta. Então vamos ver essas 5 situações no Velho Testamento de Bereshit. Somente essas 5. Vamos lá. Primeiramente, aqui em Gênesis 1, né? Em Gênesis 1, que nós já lemos, Jeremias 26, 1, que diz, no princípio do reinado de Joaquim. Agora, olha só, Bereshit, né? Malekut. Vejam bem, no princípio do reinado. Vejam que aqui tem a tradução, é claro que ninguém vai traduzir em princípio do reinado. E é um princípio absoluto. É no princípio do reinado de Joaquim. Vamos à segunda, vamos à terceira. A terceira é também em Jeremias 27, 1, no princípio do reinado de Zedequias. Ó, Bereshit. Então vejam bem que é um princípio absoluto e tem que colocar o artigo. Vamos ao outro. Estou lendo as 5. Jeremias 28, 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias. Notem aqui, ó. Vejam bem, né? Bereshit aqui, ó. Vejam bem. Bereshit, certo? No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias. Notem, então, que aqui também é absoluto e tem que usar o artigo no princípio do reinado, não é em princípio, ninguém traduz assim, porque o artigo fica subtendido. Vamos ver a outra, né? A última, Jeremias 49, 34. Jeremias 49, palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias. Vejam que é Bereshit, né? Bereshit, tá aqui, ó, Bereshit, no princípio do reinado de Zedequias. Agora, notem bem, todas as 5 ou todas as 4, são 5 vezes que acontece Bereshit. Todas as 4 outras é necessário colocar o artigo e são absolutos. Quer dizer que só Gênesis 1:1 não é absoluto. Só Gênesis 1:1 que se traduz em princípio. Claro que isso implica que é no princípio da criação. No princípio da criação. Isso é acompanhado também pela Septuaginta. Em arque, também no grego acontece isso. A preposição em é usada no locativo ou dativo, ela usada juntamente com arque, né, que é o substantivo de princípio, é a mesma coisa de reshit, enarque, no princípio, não precisa de artigo, porque fica subtendido o artigo. A mesma coisa lá em João, capítulo 1, verso 1, né? Enarque en logos.
No princípio era o verbo. Então está dizendo no princípio, no início da criação. Vejam bem, agora prestem atenção, no mesmo capítulo temos exemplos que a preposição juntamente com um substantivo que formando um adjunto adverbial não leva artigo e traduz como um artigo. Eu vou dar exemplo para vocês. Em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 6. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 6. Ó aqui. Diz assim, ó. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Está aqui, né? Haja firmamento no meio das águas. Ó, betor, no meio. Vejam que não tem artigo, mas traduz-se no meio. Ninguém vai traduzir em meio das águas. Traduz-se no meio. Veja o verso 14 aqui também, no mesmo capítulo de Gênesis. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento. Né? No verso 14 aqui, no firmamento. Está aqui, ó. Beraquiá, né? Biraquiá, né? Biraquiá, ou seja, no firmamento. No firmamento também não tem artigo e traduz no firmamento, não é em firmamento. Em firmamento. Então, quando há uma preposição e um adjunto adverbial, não se precisa ter artigo para traduzir o artigo, porque fica subtendido o artigo. Ele não sabia disso, minha gente. Ele não sabia disso. E aí, ele, para refutar, ele abre um texto que fulano falou, segundo Rabino, fulano falou, Rabino Ciclano falou. Aí, para ele, isso é exegese. Ele não prova no texto. O que eu pedi para ele foi exatamente, me mostre no Velho Testamento, no Velho Testamento, um texto que tenha Bereshit no princípio com artigo. E ele não mostrou porque realmente não tem, somente essas 5 vezes no Velho Testamento. Então, eu perguntei para ele, né, outra coisa. Eu falei, mostrei todo esse argumento. No tempo dele refutar, ele me fazia perguntas. Agora, sabe como é que ele fazia perguntas? Para eu responder só sim, não. Como se fosse um interrogatório da justiça, né? Ou você, não fale mais nada, só diga sim ou não. É claro que ele fazia pergunta, eu tenho que dizer sim e dizer por quê. Isso não é um interrogatório na justiça. Ele não, só diga sim ou não. Então eu começava a falar, começava a refutar. E ele não gostava, porque ele me fazia perguntas. Foi então que eu perguntei para ele qual era a função sintática de Bereshit. Então ele me xingou e mandou o dono do canal me expulsar. E não somente isso, ele me bloqueou para eu não mostrar nenhum comentário. Então a situação foi essa. Na verdade, queridos, o professor Marcos e o professor Sabino, eles não fazem exegese. Eles usam textos, eles usam autores, certo? E muitas vezes, eu tenho que admitir que o professor Sabino, ele faz alguma exegese, mas com problemas hermenêuticos, problemas textuais, como eu demonstrei em alguns vídeos meus no meu canal, certo? Então, nós temos que entender que exegese não é isso, não é mostrar textos escritos, mostrar autores. Exegese é ir para o texto e mostrar como eu estou mostrando agora. Bereshit quer dizer no princípio absoluto, no princípio da criação. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o professor Marcos, que Deus abençoe o professor Sabino e que tenha misericórdia de nós. Deus abençoe.